pedir que o Rogério Cardoso e a Graciele Melo venham aqui. Nós vamos apresentar Isaías Melo com 26 dias. Por isso que eu chamei as crianças aqui. Sabe o que nós vamos fazer, criançada? Nós vamos apresentar um nenezinho de 26 dias para Jesus. Que legal. Antes de vocês ir para aula, pastor Pedro, onde está o casal? Ah, lá vem eles. Isso, pode vir mais para cá. Aqui ninguém belisca, aqui ninguém morde. Glória, glória, aleluia. Isso, tem gente tropeçando. Oi, 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 oi. Opa. Não. Cuidado da caixa, cuidado ali. Ajude aqui, irmãos. Deixa os pais passar aqui. Tudo bem? Aleluia. Glória a Deus. Olá, tudo bem? De onde vem esse nome, Isaías? Da Bíblia. Primeira vez que eu apresento um Isaías que eu me lembro. Você apresentou algum Isaías, Pedro? Não, eu também não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 26 dias. Uau. Que bênção. Então, eu quero convidar vocês a ficarem em pé, levantar as mãos para cá. Eu e o pastor Pedro vamos abençoar. Isso aqui é um certificado para vocês colocarem depois. Crianças, olhem para cá, crianças. Todos vocês, olhem para cá. Levante as mãos de vocês para cá. Vamos abençoar esse nenenzinho, amém? Senhor Jesus, o Isaías está chorando, louvando o teu nome, Senhor. Nós abençoamos essa criança. Eu imponho minhas mãos sobre o Isaías junto com o pastor Pedro. Profetizo uma criança cheia de saúde, de vida e de paz. E também, Deus, eu declaro, Senhor, ela apresentada, consagrada para Ti. Abençoa esse pai, abençoa essa mãe, abençoa essa casa. Que a fé cresça no coração dessa família. Em nome de Jesus Cristo oramos. E orando por essa criancinha, Senhor, nós oramos por todas as crianças que estão aqui em cima. Levanta as mãos de vocês. Abençoamos o futuro dessas crianças. Em nome de Jesus Cristo. Que eles sejam abençoados, guardados por Ti, Senhor. E abençoamos cada família que está aqui nesta noite. No nome poderoso de Jesus. E a igreja diz: amém. Tenho nada para oferecer. Adora Ele, diga. Nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que eu amo mais, nada que me apaixone mais. Só Tua presença, só o Teu olhar me faz suspirar, Senhor Jesus. Diga: eu me prostro ante Ti, Cristo. Eu me prostro ante Ti, ó Rei que perdoa todos os meus erros. Eu me prostro ante Ti, de com clamor. A Ti eu me rendo. Digno, digno, eternamente digno, maravilhoso. Somente a Ti eu me rendo.
nada para oferecer, Jesus. Nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que eu ame mais, nada que me apaixone mais. Só tua presença, só o teu olhar me faz suspirar, Senhor amado. Oh, eu me prostro, me rendo, eu me prostro ante ti, ó Rei que perdoa todos os meus erros. Eu me prostro ante ti. Levanta tua voz e declare: digno, tu és digno, maravilhoso, digno, somente a ti. Levanta a tua voz, igreja, e declare: mais forte. Totalmente amável, totalmente amável. És maravilhoso. Outra vez declara esse refrão: vim para adorar, para prostrar, vim para dizer: tu és meu Deus, totalmente amável. És maravilhoso para mim, oh Deus, e para adorar, e para prostrar, aleluia, ante ti, Deus, e para dizer que tu és meu meu Deus, eternamente, totalmente
Rei, te exaltamos. Ó Senhor, declare. Bem forte proclame. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Vocês podem cantar mais forte ao Rei e dizer: Senhor. Erga tua voz e declare ao Rei: te exaltamos. Oh, aleluia, te exaltamos. Oh, te exaltamos. Ó Senhor. As vozes e o piano declare: te Santo, nunca houve outro igual a ti. Tu te humilhaste até a morte, morte de cruz. Mas Deus te deu um nome que está sobre todo nome, Jesus. Poderoso Deus,
Levanta a tua voz e diga: poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma por ti, ao que está sentado, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro Cristo Jesus seja o louvor, seja a glória, seja a honra, aleluia, seja o domínio pelos séculos, séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso és tu, Rei. Diga: poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso. Cantamos ao Rei dos Reis, poderoso Deus. Oh, poderoso. Oh, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti. Cante a Ele, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso. Minha alma anseia por ti. Te adoramos, poderoso Deus. Poderoso tu, Senhor. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Te adoramos. Um dia, Senhor, nós vamos estar diante de Ti e vamos estar diante do Teu trono cantando isso para Ti. Recebe isso como um ensaio para Ti nesta noite, Jesus. Aplauda Jesus, o Cordeiro que venceu. Aleluia. 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 Antes de sentar, diga: obrigado, Deus, por me fazer teu filho. Amém. Aleluia. Podem sentar.
Aleluia. Eu quero, nesta noite, junto contigo, meditar sobre Jesus, um aspecto da vida dele. Ele é o poderoso, o Rei dos Reis, tem um nome que é sobre todo nome, mas ele se humilhou. E eu quero ver contigo hoje à noite sobre a humildade, a soberba, aos olhos da Bíblia e aos olhos da vida de Jesus Cristo. Nós estávamos cantando há pouco um cântico que tem como base as Escrituras. E lá em Filipenses, esse capítulo desse livro, desta carta de Paulo aos Filipenses, ele fala da humilhação de Cristo Jesus, mas também fala do engrandecimento de Cristo Jesus. O verso 5 em diante diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele era como Deus, em outras palavras, mas não julgou e não se usou desse direito de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo a si mesmo se humilhou, mas a Bíblia diz: o que se exalta será, mas o que se humilha será exaltado. Por quem? Por Deus. Verso 9: pelo que também Deus, depois de ver no coração do seu Filho uma humildade, um esvaziar-se de si mesmo, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Digam todos: o nome de Jesus é o nome mais poderoso na face da terra. Ele está acima de todo nome. Que forte isso. Para que ao nome de Jesus um dia se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua vai confessar naquele dia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha o sentimento que havia em Jesus Cristo. Hoje pela manhã estávamos orando aqui, os pastores, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Estamos orando, buscando a Deus, os pastores aqui da região do Vale. E Deus falou ao meu coração: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é um sentimento que não se vê na natureza humana decaída e pecadora. Vivemos em uma sociedade em que existe o culto ao ego. Primeiro o que eu quero, primeiro o que é meu. Existe um linguajar nesta era que diz, né? Não só os jovens, mas a maioria das pessoas diz: eu sou mais eu. Isso é que importa. O meu ego na frente, o culto ao ego. O culto ao egoísmo. O importante é eu alcançar os objetivos do meu ego, não importa o que custar. Se eu tiver que pisar em alguém, machucar alguém, ferir alguém, o importante é que eu consiga aquilo que o meu ego quer. E é interessante que Jesus diz uma coisa muito viva. É lá em Mateus capítulo 24, verso 12.
Mateus capítulo 24, verso 12. Falando dos dias finais. E aqui nós vemos nesse texto, como a palavra de Deus ela é digna de confiança. Foi escrito há muitos anos atrás. Num período de 1000 anos, do primeiro livro ao último. Mas olha o que diz. E por se multiplicar a iniquidade nesses dias, o amor se esfriará de quase todos. É interessante. Eu e você temos que cuidar do nosso coração. Se nós não vigiarmos e buscarmos a Deus com o coração quebrantado e contrito, como diz as Escrituras, com esse Deus habita, nós podemos novamente voltar ao egocentrismo em nossas vidas. E é interessante, por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? A mentira, o engano, o questionamento sobre a fé, o deboche da fé, os conceitos e princípios contrários à família que Deus criou. A Bíblia fala: não ameis esse mundo, né? O cosmos, que quer dizer biblicamente, não ameis esse mundo no qual o príncipe das trevas, Satanás é o dono dele, e ele gera sobre as pessoas concupiscências, desejos descontrolados na vida. Falamos na semana passada que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens para nos livrar das paixões mundanas, da iniquidade, da transgressão e do pecado. Iniquidade é o desejo de fazer o mal. Transgressão é o mal que o meu coração desejou, que está na minha mão. Iniquidade é o pecado, é a desobediência, a rebelião contra Deus. Transgressão são os pecados, os atos pecaminosos. E Jesus está dizendo, nos últimos tempos, a iniquidade vai se multiplicar. Mas aí vai ser a hora de nós proclamarmos: aquele que é santo se santifica ainda mais, e aquele que é impuro se suja ainda mais, diz a Bíblia. Mas olha que interessante, o que a iniquidade traz? O esfriamento do amor. Isso é um perigo. Por isso que uma das cartas do Apocalipse diz: vê onde tu caiu e volta à prática dos teus primeiros atos, volta ao teu primeiro amor. E o amor está intimamente, o amor de Deus, né? Que não é o amor sem intenção, porque existe o amor erótico, né? Essa loucura que tem no mundo, a sensualidade descontrolada. Existe o amor da alma, que é aquele: eu te ajudo, mas o que tu vai fazer por mim? Mas existe o amor de Deus, que é aquele que fez tudo por nós, quando nós não podíamos fazer nada por Ele. Não deixe eu e você jamais esse amor morrer no nosso coração, porque quando esse amor morre, morre a palavra de Deus na nossa vida. A iniquidade não encontra lugar no coração do cristão quando ele está cheio da palavra, porque a palavra é que alimenta o amor de Deus em nossas vidas. É interessante isso. Uma vez um pregador disse: o amor de muitas pessoas esfriará, porque eles se afastam da palavra de Deus. Aonde existe iniquidade, existe falta de convívio com a Bíblia. Aonde existe iniquidade, onde existe a prática da iniquidade, existe a ausência da palavra de Deus. Mas aonde tem a palavra de Deus, tem o amor de Deus. Eu e você fomos salvos pelo amor de Deus, amém? Mas como que esse amor tocou o nosso coração? Pela sua palavra. A fé que me salvou, que te salvou, vem por ouvir a palavra de Deus. Então, eis um convite de Deus para nós nesses dias: vamos vigiar e orar.
e nunca deixar de ter contato com a palavra de Deus. Nunca deixar de buscar o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é Ele que derrama em nós o amor de Deus no nosso coração. Nunca vamos deixar de buscar a comunhão entre os irmãos, porque se andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e é nesta comunhão que nós somos abençoados, transformados. Nesses dias não devemos deixar, de buscar a comunhão com Jesus Cristo. E aí conseguimos a capacidade que vem da palavra e do Espírito em nossas vidas, agindo, de nos tornarmos humildes. Então, humilde é aquele que está amando a Jesus, amando a palavra. E é interessante, quero pegar esse texto hoje à noite, de Lucas capítulo 14, para ver algumas verdades sobre esse tema. Lucas 14, um dos evangelhos, do verso 7 ao verso 11. Jesus cura um homem enfermo, e depois disso ele diz o escritor que Jesus, olhando, enxergando e vendo os convidados de uma festa, e ele viu que eles escolhiam os primeiros lugares. E ele lança daí uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo o dono da festa, aquele que deu a festa, que te convidou, e também o outro, e te diga: querido, dá licença, esse lugar aqui não é teu na frente, esse lugar aqui é de um outro, dá lugar para o outro. Então irás, envergonhado, ocupar, a Bíblia diz, o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o dono da festa, te diga: amigo, não fica tão longe, vem mais para frente, eu quero te ver ali mais perto. Tu vai te sentir honrado diante de todos os mais convidados. E aí Jesus diz, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convide e seja recompensado. Jesus está dizendo: quando tu for dar uma festa, não convida aqueles que você pensa que pode te dar bons presentes. Antes, ao dar-nos um banquete, uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Isso deve ter soado de uma forma como está soando forte para nós. E serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu o receberás na ressurreição dos justos. Olha que interessante. Olha que texto forte. Esse texto mostra o orgulho se manifestando, a soberba, o orgulho se manifestando. E é interessante que diz que Jesus reparou os orgulhosos, e ele viu que eles vinham e sentavam na primeira fila. Não somente eles,
mas talvez toda a família deles. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Digam todos: Jesus enxerga o orgulho no nosso coração, mas também a humildade. E aí diz que ele viu aquelas pessoas que iriam em primeiro lugar. O que é isso? O orgulho é aquela força em nós que só pensa em nós. Vou sentar bem na frente, vou ficar bem ali visível. Mas quão horrível é quando o orgulho, que é uma atitude interior do nosso coração, ela é notada e a gente tem que ser humilhado em público diante do nosso orgulho e dizer: senta mais para trás. Jesus sabia o que estava vendo. Aqui na igreja, todas as cadeiras é de todo mundo. Não estou me referindo a nós aqui, tá? Mas Jesus viu o coração das pessoas, com aquela atitude que eles mostraram. O orgulho não começa na atitude, o orgulho começa no coração. É uma coisa lá interna que só eu e você vemos às vezes. É algo bem mansinho, sorrateiro e escondido. Vai entrando como diz o gaúcho, devagarzinho na nossa vida. Lá no nosso coração. Mas o que acontece? Ele vai mudando as nossas motivações. Ele vai mudando a nossa maneira de pensar. Ele vai mudando a nossa base de vida. Ele vai nos levando a pensar que nós somos melhores e maior do que os outros. Que aquele lugar ali, eu sou digno de estar ali. Eu não acredito que quando essas pessoas chegaram nessas festas, eles saíram derrubando as cadeiras ou os bancos, dizendo: sai, sai, sai que eu vou sentar na frente. Não. O orgulho é uma coisa sorrateira. Ele vai indo devagarzinho. Ninguém está vendo. Senta. Mas não é só nesse momento que pode se manifestar. O orgulho pode se manifestar na fila do caixa de um supermercado. O orgulho pode se manifestar se eu tenho uma carteira de autoridade no trânsito e quando alguém vem falar comigo, olha aqui quem é que eu sou. O velho carteiraço, como se diz. O orgulho se manifesta dentro da nossa casa. Querido, limpa o banheiro para mim hoje. Me ajuda aqui na louça. Eu sou aquele que trabalha para trazer o pão para dentro dessa casa e não para estar limpando a panela. Olha só. O orgulho se manifesta quando uma mãe fica 2 horas fazendo uma comida e todo mundo senta e come em 15 minutos e ninguém diz obrigado. O orgulho se manifesta quando o músico aqui fica tentado e diz: se o meu volume não foi mais alto que os outros hoje, eu não toco. O orgulho se manifesta o seguinte: olha, se chegar ali no guarda, sabe que vem, eu volto aqui. Mas se tu não guardar o mesmo lugar que eu botei meu carro, eu não volto mais aqui. Isso não acontece aqui, graças a Deus. O orgulho se manifesta no trânsito, quando alguém buzina para ti, o que você pensa e o que você fala. Mas Jesus, nesse texto, ele está dizendo que ele reparou o coração das pessoas e a atitude de orgulho das pessoas. Tudo começou muito sutilmente. Talvez nessa festa aqui não tinha aquelas mesas com nome, né? Quem já foi num casamento que estava lá o teu nome? Levanta a mão. Quem já foi numa festa de casamento e tinha essas mesas com nome?
E você saiu de casa pensando, hoje eu vou sentar com meus amigos e vou atualizar meus assuntos. Aí tu chega lá, tu está sentado numa mesa que tu não conhece ninguém. Como isso é bom. Mas aqui não tinha lugar marcado. O Senhor, Ele enxergou e Ele viu. O que eles colocaram os olhos? No melhor lugar. No melhor lugar. Quem já foi em um restaurante e viu alguém furar a fila, porque tinha só mais 3 pedaços de carne. O que o olho daquele camarada viu? Vai faltar. Dá licença. E já pega numa garfada só os 3. E olha para trás, dá um sorrisinho. Já vem mais para vocês. Acontece. Acontece. O que eles viram? Os melhores lugares. Eles não foram derrubando, mas eles foram com muita esperteza. Mas o Senhor enxergou isso, notou isso. Pensemos todos juntos. O primeiro que vê o orgulho na vida de uma pessoa é Jesus. É Deus. Por quê? Porque Ele era manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Ele se esvaziou, se humilhou, abriu mão da carteira que ele tinha de filho único de Deus para ser o primeiro entre muitos irmãos. E qual foi a reação de Jesus? Ele deve ter pensado aquele texto lá do Antigo Testamento. A soberba no coração das pessoas engana elas. Diga a pessoa do outro lado, o orgulho não é uma coisa pequena não. O orgulho é uma coisa forte. Destrói empresas, destrói famílias, destrói igrejas, leva os pastores a brigarem entre si, a se xingarem, a se compararem. Leva uma nação a lutar contra a outra para mostrar, eu tenho mais potência nuclear do que a outra. O orgulho é arrasador. Nós poderíamos dizer, não, mas isso aqui é uma coisa tão simples. Mas se foi tão simples, então por que a Bíblia diz que Jesus viu isso? Por que a Bíblia diz que Jesus reparou aquilo? Não, isso é muito simples, porque querer o melhor lugar numa mesa, o melhor lugar num restaurante ou numa igreja, não é tão feio assim. Mas, por quê? Que Jesus viu, notou o que estava acontecendo e comentou. Por quê? Porque Ele ia para a cruz. Ele ia para a cruz. Quem é que estava indo para a cruz? O Filho do Deus vivo. Quem é ele? Aquele que não tinha pecado nenhum. Aquele que fez o bem a todas as pessoas. Nunca falou mal de ninguém. Nunca agiu com maldade com ninguém. Como ovelha muda foi para o matadouro. Como servo obediente, morreu. Debocharam, xingaram dele. Ele ia para a cruz. Jesus estava observando e dizendo, a natureza do homem não gosta de morrer. A natureza humana, pecadora, tem dificuldade de ser humilde. Mas eu vou morrer por eles. E na minha morte eu vou arrancar esta iniquidade do coração de todo homem. E aí entra esse texto maravilhoso. Tenhamos esse mesmo sentimento que Jesus teve na vida dele. Que mesmo em face da morte, não se usou do direito de dizer, parem.
Jesus poderia naquele momento, qualquer momento ali, ter mudado aquela situação. Poderia, ele tinha poder para isso, mas ele não fez. Porque o poder de Deus se manifesta através do amor de Deus. E o amor de Deus nunca se manifesta na vida de uma pessoa para favorecimento próprio, mas a não ser para socorrer e ajudar os demais. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós já lemos, mas a Bíblia diz que ele, tendo a forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Olha aqui o termo. Ele decidiu: esse é o caminho de Deus para a minha vida. Vamos decidir nesta noite e dizer: eu decido que o caminho de Deus para a minha vida não é o orgulho, mas é a humildade. Amém, irmãos? Sua humilhação como filho de Deus foi não exigir os seus direitos. A Bíblia diz que ele estava com o Pai na criação de todas as coisas. Nada do que foi feito sem ele estar. Mas ele não exigiu os seus direitos. Ele não insistiu em ser semelhante a Deus, mas ele se transformou em figura humana. Uma vez um pregador disse: a única maneira de Cristo ter se comunicado com os homens foi ter se feito homem. E ele diz: a única maneira de você conseguir salvar um reino de uma formiga é você se transformando em uma formiga. Aí tu vai conseguir se comunicar com elas. Deus se fez carne e habitou entre nós com graça e humildade. E nas horas mais difíceis da sua vida, ele não se usou do direito de ser semelhante a Deus, mas ele se humilhou e se tornou obediente, um servo. Aquele cuja sua palavra abala tudo, aquele que merece ser adorado por geração em geração de geração. Ele que era o filho único, ele decidiu: eu vou me humilhar e vou me tornar obediente até a morte, morte de cruz. Esta é a mentalidade que nós devemos ter em nossas vidas. A mentalidade do servo Jesus Cristo. Vamos nos humilhar, porque aquele que se humilha, Deus vai não apenas ver o orgulho, mas ele também vai ver a humildade. Esta deve ser uma marca na vida da igreja no mundo. Nós não podemos ser soberbos como o mundo. Nós temos que ser humildes como Cristo Jesus. Esta mentalidade e esse sentimento que Cristo teve é tudo que o Espírito Santo está aguardando que nós também venhamos a ter. E quem tem esta mentalidade da humildade tem a mentalidade da cruz. Sabe que a cruz é para morrer. A minha vontade e ser feita a vontade do Pai. Sem cruz não tem cristianismo. Sem cruz não tem salvação. Sem cruz não tem, sem morte não tem ressurreição. Sem morte não tem subir aos céus e ficar sentado à direita do Pai e ser exaltado. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. A única maneira no reino de Deus de dar muito fruto é morrer como Cristo morreu para a sua vontade própria e dizer: eu quero andar pelo caminho da cruz, custe o que custar. Eu não quero ser o inimigo da cruz, eu quero fazer da cruz o centro da minha vida e da minha vitória. Por que Jesus viu o orgulho? Porque ele conhecia Satanás. Ele sabia do que a Bíblia falava sobre o diabo. Tu dizes no teu coração, falando sobre o diabo lá em Isaías: eu subirei ao céu, acima das estrelas,
de Deus. Exaltarei o meu trono, o diabo dizendo, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Serei como Deus, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O que foi que derrubou Lúcifer, o diabo do céu? O orgulho. Ele quis ser mais do que Deus. O orgulho é semente diabólica. O orgulho é semente do diabo. Ele foi o primeiro orgulhoso. Cristo foi o primeiro humilde que venceu o orgulhoso. E todo aquele que crê em Jesus Cristo tem vitória sobre o orgulho. É forte isso. Então orgulho não é pouca coisa não. O orgulho é fermento, semente, terra fértil do diabo na vida das pessoas, para levar elas a pensar que elas são mais e melhores do que os outros. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é algo terrível diante dos olhos de Deus. Tão terrível que o diabo não pôde ficar no céu. Ele foi jogado, uma boa parte dos anjos que se rebelaram com ele, para fora do céu. Toda a glória pertence só a Deus. Cristo veio à terra e nunca teve glória para si mesmo. Cristo nunca levantou sua bandeira. Cristo nunca anunciou seu ministério. Cristo nunca divulgou o que ele fazia. Eu acho interessante que quando ele amaldiçoou aquela árvore frutífera, ele disse: tende fé em Deus, e não disse tende fé em mim. Jesus viu o orgulho naqueles primeiros lugares que as pessoas estavam querendo, porque o orgulho é falta de temor de Deus. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E ali diz também a soberba. O temor do Senhor consiste em aborrecer, ir contra o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Deus aborrece. Aonde tem iniquidade e orgulho, tem ausência da palavra de Deus. Mas aonde está a palavra que é Cristo, tem poder para resistir a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e andar nessa terra de uma forma justa, sensata e piedosa. Só em Cristo nós vamos conseguir uma obediência perfeita. Pela graça nós somos salvos, e pela graça dele agindo em nós, nós vamos conseguir vencer, meus irmãos. Ninguém que está aqui hoje à noite foi salvo porque é melhor do que qualquer pecador que existe na face da terra. Não. Não. Escolher o melhor caminho, escolher a melhor mesa, pensar só em si, é não ter temor no coração. A falta de temor de Deus hoje cresce a tal ponto que o ódio se manifesta no coração das pessoas, uns contra os outros. Leva-nas a brigarem, porque o orgulhoso só tenta alcançar os seus salvos próprios, custe o que custar. Somos exortados tão seriamente pelo texto de Filipenses, capítulo 2 também, verso 3. É muito bom guardar esse texto. Digam todos: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o que ele está dizendo: nada façais por partidarismo. Eu pergunto para vocês, por que no Brasil e no mundo todo não tem um partido só político? Porque o homem é soberbo.
Sempre tem um pensando que vai abrir um partido melhor do que o outro. Façam tudo no reino de Deus sem partidarismo, sem orgulho. Mas antes, diz a continuidade do texto, considerando uns aos outros superiores, o verso anterior, superiores a si mesmo. Vamos ser francos, vamos ser honestos, só com Jesus em nossa vida. Olhar para os outros e dizer, ele é melhor do que eu. Pode ir lá, irmão. Vai. Vai tu e não vai eu. O que diz depois? 24. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. O que é orgulho? Aquele que só pensa em si. Senão cada qual o que é dos outros. Digam todos, que Deus nos encha do seu temor, para evitarmos a soberba e a arrogância. Sabe por que Jesus reparou as pessoas que eram orgulhosas e queriam pegar o primeiro lugar? Porque o orgulho, sabe qual é o fim do orgulho? A queda. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. É muito sério isso. Lê a Bíblia, tu vai ver que os humildes não caíram. Pode cair, o humilde pode cair 7, 10, 1000 vezes, mas Deus o levanta. Mas aqui diz, a soberba vem antes da ruína. A altivez do espírito vem antes da queda. Ruína e queda está vinculado ao orgulho, a falta de temor. A Bíblia viva, eu não sei se tu tem essa versão aí, garoto. Não, mas eu vou ler então. Diz, a desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Isto combina exatamente com o que Jesus falou lá em Lucas 14, verso 8 e 9. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, também a ele te diga, dá o lugar. O que é isso? A queda, a ruína, a vergonha, o orgulho sendo manifestado publicamente. Então irás envergonhado, diz a Bíblia, ocupar o último lugar. Na prática, o orgulho está sempre querendo nos levar a ser mais reconhecidos e importantes do que os outros, em qualquer lugar. Até no reino de Deus tem isso. Mas acontece exatamente o contrário. Quando somos orgulhosos, somos cada vez menos importantes para o reino de Deus, até o ponto de sermos totalmente, lamentavelmente, desqualificados. Uma vez, um jovenzinho chegou para um pregador e disse bem assim, Deus precisa de mim. O pregador ficou olhando para ele. Eu é que tenho que fazer esse serviço na igreja. Era um seminarista, estava se formando e disse, Deus precisa de mim. Eu é que tenho que ser o pastor daquela igreja. O servo de Deus, com mais experiência na vida, disse assim, olha, repete isso aí. Deus precisa de mim. E ele olhou para ele e disse assim, quantos anos tu estudou aqui na escola? 4 anos. Tu esqueceu daquele texto, que um dos poucos que a Bíblia fala que Jesus precisou de alguma coisa? Foi de um jumentinho? Tu quer ser um jumento, meu filho? Ou tu quer ser o rei da cocada? Tu quer ir para lá e implantar o que tu pensa naquela igreja e fazer o que tu pensa? Derrubar aquele escritório, fazer um escritório novo, botar um ar-condicionado, uma poltrona, uma grande televisão, botar uma mesa grandona e dizer, marque a hora para conversar comigo, porque eu sou o pastor.
Um dos poucos momentos na vida em que a Bíblia diz que Jesus precisou de alguma coisa foi: me traga um jumentinho. O orgulho nos leva a pensar que a gente é melhor do que todos. O orgulho amplia o nosso horizonte de uma forma errônea. Estende a nossa visão sobre o ministério de uma forma totalmente equivocada. Mas a Bíblia e o apóstolo aprendeu que no reino de Deus as coisas não são assim. 2 Coríntios 10:18, esse homem maduro que foi o apóstolo disse assim: aprovado não é aquele que se louva a si mesmo, e sim é aquele a quem o Senhor louva. Mas o texto de Filipenses e o texto de Lucas fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Senta naqueles lugares mais para trás. E quando vier o dono da festa, que viu o teu coração, que tu não quis agir por ti mesmo, mesmo que tu talvez pensasse e sabia que tu tinha direito de estar lá nas primeiras filas, tu foi humilde e ficou aqui. Isso é um problema sério na nossa vida. No reino de Deus não tem títulos que favorecem ninguém. Profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres são ministérios, graças que Deus concede aos homens para servir as pessoas. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, disse Jesus. E eu quero dizer nesta noite para todos nós: Deus não nos chamou para ser humilhados, mas nos chamou para sermos humildes. O orgulhoso, ele foi humilhado aqui, publicamente. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também ele te diga: dá lugar para esse, e tu irás envergonhado para o último lugar. A Bíblia não diz que Cristo foi humilhado. A Bíblia diz que ele a si mesmo se humilhou. Uma coisa é ser humilhado na vida pelas circunstâncias, outra coisa é ser humilde diante de Deus. Quem é humilde não vai ser humilhado, quem é humilde vai ser exaltado, mas o orgulhoso pode ser humilhado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É curioso observar que as pessoas orgulhosas são muitas vezes humilhadas exatamente por aquelas pessoas que elas queriam adular e agradar. Vou adular e agradar esse camarada aqui que ele vai me ajudar. Esse é bem o espírito da política. Desculpa a minha franqueza. Pega um camarada para ser candidato, injetam nele: tu vai ganhar, tu vai ganhar, tu vai ganhar, tu vai ganhar. Ele se emociona e gasta tudo que tem. Deixa a família passando fome. Só vê que ele vai ganhar, que ele vai ganhar, que ele vai se tornar um vereador, que vai se tornar um deputado, que vai se tornar um senador, e vai ganhar, vai ganhar e vai ganhar. E aí não ganha. Sabe o que acontece? O partido: acontece. Quando o espírito é o partidarismo, as pessoas são chutadas. Mas quando o espírito é o amor, que é o espírito de Cristo, as pessoas são amadas. Independente do que elas podem fazer ou deixar de fazer, independente do que elas têm ou deixam de ter. Você tem valor porque você é criatura de Deus. Não é porque você tem isso ou tem aquilo. Deus morreu por ti na cruz porque você foi criatura de Deus. E Ele deu seu único filho para tu te tornar filho de Deus. Tu é importante para Deus. É assim que Deus nos enxerga. É assim que Deus nos enxerga.
E lá no fundo, o orgulho gera uma insegurança. As pessoas orgulhosas, elas tentam mostrar que elas são firmes, mas elas são inseguras. São movidas por uma estranha insegurança, que nem elas discernem às vezes. Não se sentem firmes, não têm confiança que estão andando no caminho certo. Tem medo de não ser reconhecido, valorizado pelas demais pessoas. Busca ser reconhecido pelo que tem, pela roupa que veste, pelo relógio que usa, pelo nível do perfume, pelo nível do celular. Não vê que ela tem valor, porque Deus deu seu filho para morrer por ela na cruz. Gera uma insegurança. E elas têm um medo de as coisas não acontecerem como elas sonharam. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o caminho. As pessoas humildes, elas conseguem ser humildes, porque elas são íntimas do Senhor. O que diz o verso 10 do capítulo 14? Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para a frente. Ser-te-á isto de honra diante de todos os convidados. Qual foi a palavra que Jesus citou aqui? Amigo. O que é um amigo? Uma pessoa que é íntima do outro. A humildade só é adquirida por um pecador que se torna íntimo de Jesus. Falávamos no início que os orgulhosos levam uma vida que passa longe da cruz, ao contrário do Senhor Jesus, e que os humildes têm uma vida com Cristo. Cristo é o centro da vida deles. A vontade de Cristo é o que vale na vida deles. Elas vivem na palavra, elas têm a mente do Senhor. Quantos querem chegar naquele dia e ouvir: venham benditos e amigos, vocês foram fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. Interessante isso. Muito interessante. Amigo, senta-te aqui. Ele foi reconhecido pelo dono da festa. Aquele que é íntimo do Senhor, ele é reconhecido. Aquele que é íntimo do Senhor, o Senhor sabe o momento que tu estás passando na tua vida, e Ele não vai te desamparar, Ele vai te ajudar. A intimidade do Senhor, diz o Salmo 25, é para aqueles que temem a Deus, que buscam o Senhor. Nós temos visto aqui, falado nesse púlpito, todo homem do Antigo Testamento e mulher, e do Novo Testamento, homem e mulher que venceram, foram aqueles que reconheceram a grandeza e o poder de Deus. Davi venceu Golias porque ele era íntimo de Deus. Eu e você vamos vencer nesses dias. Nós e a nossa família vamos vencer, porque nós decidimos no nosso coração: Deus é a nossa fonte de vitória. O mundo pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, pode ruir tudo, mas eu continuo confiando naquele que morreu por mim naquela cruz, e que começou uma obra na minha vida e vai terminar. E eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão do meu Salvador e do meu Rei Jesus Cristo. Ele me salvou e agora eu vivo para Ele. Isso é que vai te manter jovem, puro no meio dessa geração impura. É isso que vai te manter pai puro quando vier uma proposta de uma sacanagem, quando tu estiver viajando longe da tua esposa. É isso. É isso. Amigo, senta-te mais para frente. É muito essa palavra. Humildade nos leva a ser amigos de Deus. E ser amigo de Deus nos leva a ser humilde. Por que aquele que se humilha vai ser exaltado? Porque ele tem a mente de Cristo. Ele está vivendo que nem seu mestre. Todo que se exalta será humilhado.
mas o que se humilha será exaltado. Qual é o caminho da humildade? Só tem um, irmãos. Uma busca diária de Deus. Nunca abrir mão da comunhão com Deus e com os irmãos. Não ignorar e abandonar esse livro jamais. E não desprezar o Espírito Santo, que é uma pessoa que habita em nós e quer falar conosco todos os dias. Preste atenção. Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou. Diga nesta noite: pela fé, um dia aceitei Jesus Cristo, e hoje pela fé eu declaro: eu quero andar pelo caminho da humildade. Quero ser como meu mestre. Diga: não quero procurar os primeiros lugares. Vou ficar bem quietinho no meu canto. Diga isso. Vou me humilhar. E o Deus que eu sirvo vai me abençoar. Vai me abençoar. Digo: eu declaro como João Batista nessa noite: convém que tu cresças, Jesus, e que eu diminua. Ó Deus, nos humilhamos diante de Ti nesta noite. Fala com teu Deus agora. Abre os olhos do nosso coração, Deus. Livra-nos de qualquer tipo de soberba e de orgulho. E nos mantém no caminho da fé, com o coração humilde. Humilhai-vos, diz a palavra, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno te exalte. Eu declaro nesta noite que Deus vê o teu coração e o meu, e Ele vai cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. Eu quero ser. Vamos cantar? Senhor, como vaso na mão do... Vamos ficar em pé e declarar: quebra-me e faça de novo. Eu quero ser. Dê uma pessoa do outro lado e diga: eu quero. Eu quero ser. Nós oramos todos juntos, Senhor. Senhor. Quebra minha vida Tu nos ouve nesta noite. Tu conhece o nosso coração, Deus. Tu sabe do nosso desejo de te amar e de te servir. Tu conhece a igreja aqui do Vale dos Sinos. Tu
sabe o quanto nós precisamos de Ti, Deus. Nos humilhamos diante de Ti essa noite, te pedimos, Deus, cumpra o Teu propósito aqui nesse vale. Seja feita a Tua vontade, não a nossa. Confiamos em Ti, Deus. Abençoa cada família que está aqui. Abençoa cada pai, cada mãe que está aqui. Tu és fiel, Deus. Supre todas as coisas. Supre todas as coisas. Em nome de Jesus. Liberdade, 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 não sou escravo, estou livre, livre. Liberdade, 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 sou escravo, passivo.